Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley, essa é a nossa aula número 3 do curso de Histologia Básica e nela discutiremos aqui aspectos acerca do tecido muscular. Essa primeira videoaula acerca do tecido muscular enfatizará aqui de maneira geral uma caracterização acerca do que é o tecido muscular, trazendo aqui elementos acerca da estrutura histológica e aspectos fisiológicos. De maneira qual os objetivos eles vão se estruturar a priori em compreender a fisiologia do sistema muscular, de maneira a qual vocês consigam, ao término dessa videoaula, evidenciar as estruturas funcionais que fazem parte do sistema muscular estriado e esquelético. Além disso, avaliar aqui a identificação da relação das estruturas do sistema nervoso central com a musculatura. E, por fim, observar aqui o aspecto funcional do sistema muscular estriado e liso. Muito simplificadamente, quando se comenta acerca de tecido muscular, é pertinente destacar que a função principal, ou seja, a primeira função que deve ser muito bem clara, é que o sistema muscular está diretamente atrelado com a contração. Por sua vez, existem 3 tipos de músculos musculares, tecidos musculares, a saber se são eles o tecido muscular estriado esquelético, o tecido muscular estriado cardíaco e o tecido muscular liso. O que é pertinente trazer a vocês ainda é que, quando se comenta de músculo estriado esquelético, ele está atrelado com a contração que vai gerar aqui movimento, força e calor. Por sua vez, a musculatura estriada cardíaca está relacionada à contração e bombardeamento do sangue, e, por fim, a musculatura lisa correlaciona-se com a contração e secreção de diversas substâncias aí que vão ser diretamente atreladas com uma diversidade de processos fisiológicos. Por sua vez, independentemente da gente estar discutindo da musculatura esquelética, cardíaca ou lisa, elas são passíveis de serem controladas, ora, por um controle voluntário, involuntário e até mesmo aqui um controle hormonal. Posto isto, o que é pertinente vocês saberem já de antemão? Quando a gente observa essa diversidade de tipos de músculos, o que vai ser importante é que vocês saibam que existem 3 tipos de músculos. O músculo esquelético, que ele vai ser aí pertinente na nossa discussão dessa primeira videoaula, tá? Ele simplificadamente é envolto por uma parte que a gente chama de epimísio. Ele apresenta uma camada de tecido conjuntivo denso. E além disso, nós temos aqui o perimísio, que nada mais é do que uma parte que é oriunda aí do epimísio, beleza? Nós temos aqui também a musculatura cardíaca e aqui nessa figura a musculatura lisa, tá? Quando se comenta de um músculo estriado, nós teremos que saber que existe o esquelético, que é aquele que vai estar associado aí com a musculatura envolvida com os movimentos, e a musculatura estriada esquelética, que está aqui associada com o coração. Nessa figura extraída aqui do Silveira, Junqueira e Carneiro, essa edição de 2004, salvo não me falei a memória, é a 7ª ou 8ª edição, nos apresenta uma esquematização muito simples aqui da musculatura esquelética, tá? O que vocês precisam se atentar que apresenta aqui uma contração forte, rápida, descontínua e voluntária. A musculatura cardíaca, ela apresenta uma contração também forte, rápida, contínua. No entanto, ela é involuntária, ou seja, não depende da nossa vontade. E por fim, a musculatura lisa, ela apresenta uma contração lenta, fraca e involuntária. E aí, nesse sentido, como eu falei para vocês, é pertinente ainda destacar que existe uma relação muito íntima entre o sistema nervoso e a musculatura. Quando se fala de sistema nervoso, ele é subdividido como porção do sistema nervoso central, que é aqui muito bem caracterizado pelo encéfalo e a medula espinal, e a porção do sistema nervoso periférico, que correlaciona-se aqui com o sistema nervoso central. Sendo que o sistema nervoso periférico ainda pode ser subdividido em porção autônoma e a porção somática.
E por sua vez, a porção autônoma, ela pode ser subdividida como porção simpática e porção parasimpática. Então, essa figura aqui extraída do Salventham, o livro de fisiologia básica, nos traz aqui que existe toda uma circuitaria no qual o sistema nervoso central, muito bem caracterizado pela medula espinal e o encéfalo, mediante a presença de neurônios efetores, que são os neurônios motores, os neurônios sensoriais, conseguem coordenar muito refinadamente a porção da musculatura cardíaca, lisa e a musculatura esquelética, de maneira qual, mediante esse controle e essa comunicação, pode haver uma série de estímulos que vão ser responsáveis aqui por uma série de vários efeitos no organismo. Então percebam nessa figura, e eu trago ela propositalmente, para que vocês entendam que existe toda uma circuitaria de vários eventos que acontecem de maneira muito interligadas uns aos outros, beleza? E trazendo aqui também, é importante ainda destacar que existe uma comparação entre o sistema nervoso autônomo e o somático. O somático, ele basicamente tem aqui, por exemplo, como neurotransmissor efetor acetilcolina, que pode, por exemplo, atuar aqui sobre a musculatura esquelética de maneira estimulatória. E quando se pensa no sistema nervoso autônomo, que tem-se aqui a porção parasimpática e simpática, nós teremos aqui a presença de outros neurotransmissores, como por exemplo a noradrenalina, né? E nós veremos, por exemplo, que podem haver estímulos tanto estimulatórios quanto inibitórios, a depender do neurotransmissor e também dos receptores que vão estar aqui atrelados ao órgão aqui efetor que se liguem, tá bom? Então, por exemplo, se vocês derem uma olhadinha aqui na porção parasimpática, eles apresentam um prolongamento axonal muito maior, tá? E esse prolongamento pré-ganglionar axonal libera aqui a acetilcolina, de maneira a qual estimula aqui uma porção pós-ganglionar, beleza? E em contrapartida, a porção simpática apresenta um neurônio pré-ganglionar que apresenta um prolongamento axonal menor, tá? E aí a gente vai discutir isso aqui ao longo dessa videoaula. Então, quando se fala de músculo esquelético estriado, é aquele que está associado diretamente aí com os movimentos, geração de calor e etc. É pertinente destacar que quando se comenta do tecido muscular esquelético, ele é composto aqui por um aparato de várias fibras musculares, mais vascularização, nervos e tecidos conjuntivos, e esse tecido conectivo, tecido conjuntivo, é basicamente aqui o tendão, beleza? Então você tem aqui o tendão, você tem aqui a musculatura esquelética, essa musculatura esquelética ela vai ser aqui extremamente irrigada por vasos sanguíneos e nervos, e nós veremos aqui ao longo dessa videoaula que o músculo esquelético ele é formado aqui por estruturas que nós denominamos como fascículos musculares, que nada mais é do que uma somatória de várias fibras musculares. Então, a ideia central, quando se comenta do tecido conjuntivo, em específico aqui no contexto da musculatura esquelética, é que ele está associado com a manutenção dessas fibras musculares de maneira muito coesa, muito unida, fazendo com que a contração individual se some e atue em toda a musculatura, tá? E aí, por sua vez, essa somatória vai trazer uma maior força e isso pode ser transmitido para os tendões, ligamentos e o periósteo. Além disso, o músculo esquelético está ligado aqui aos ossos pelos tendões, estão associados aqui com a sustentação e movimentação. Então, basicamente, a ideia, quando você pensa em um músculo e um osso, é que eles funcionem como se fosse um sistema de alavancas, tá? Por sua vez, a musculatura esquelética, ela apresenta um controle voluntário e, por sua vez, isso aqui está muito diretamente atrelado à resposta a um neurônio motor somático. Por sua vez, a musculatura esquelética ela apresenta aqui algumas propriedades mecânicas
E, por sua vez, o primeiro aspecto a ser destacado aqui é o tipo de contração, ou seja, essa força que vai gerar aí movimento, que pode ser de dois tipos, basicamente. O primeiro é a contração isotônica, que é aquela que vai haver uma alteração no comprimento do músculo, e, por sua vez, existe aqui um afastamento ou aproximação das estruturas ósseas. O que é pertinente ainda a ser pontuado é que a contração isotônica, pessoal, ela apresenta uma força rápida, máxima e de resistência. Ao passo também que você pode ter aqui uma segunda situação na qual a contração ela é isométrica, ou seja, não ocorre o deslocamento das estruturas ósseas nesse processo de contração. E provavelmente você esteja se perguntando, tá, mas o que esse demônio desse professor está querendo falar com contração isométrica, isotônica e etc. E aí eu exemplifico para vocês a própria questão de flexão e extensão, que são dois movimentos realizados aqui pela musculatura esquelética presente nos membros superiores, ou, por exemplo, você pode pensar no processo de adução ou abdução, que são justamente a somatória de um grupo de vários músculos antagônicos e antagonistas, que vão fazer com que haja aqui o processo de puxar o osso, mas nunca empurrando, beleza? E aí, por sua vez, a contração muscular isométrica é aquela contração que ela ocorre, mas não há aqui alteração no ângulo do músculo. Então, por exemplo, quando você está fazendo uma flexão, fazendo lá a sua academia para ficar boy magia, girl magia, o que você propicia é justamente essa contração isométrica, beleza? E aí, por sua vez, o que é pertinente a gente destacar aqui acerca da fibra muscular esquelética? O menor elemento contrátil de um músculo é denominado como miofibrilas. As miofibrilas podem se unir para formar aí estruturas maiores, né? E aí, o que eu quero destacar aqui em especial é que o músculo é um rolê muito doido, mano, porque ele vai receber alguns nomes especiais. O retículo sacoplasmático nada mais é do que um retículo endoplasmático, mas ele recebe esse nome de sacoplasmático. O citoplasma de uma célula muscular é chamado de sarcoplasma, beleza? É pertinente destacar que o retículo sarcoplasmático, ele vai ter aqui o armazenamento de cálcio, e nós veremos mais adiante que esse armazenamento de cálcio está muito diretamente atrelado, por exemplo, com o processo de contração muscular, beleza? Além disso, nós temos aqui a presença de estruturas denominadas como túbulos T, que estão aqui basicamente atrelados com a continuação do sarcolemma, beleza? E aí, qual que é a ideia central? Você tem aqui esses túbulos T que vão conduzir, por exemplo, o potencial de ação para o interior da fibra muscular. Esse potencial de ação ele vai desencadear aqui uma série de vários processos fisiológicos, como, por exemplo, liberação de cálcio que está armazenado aqui no retículo sarcoplasmático para a região do sarcoplasma, e aí a gente vai ter uma série de eventos com essa contração, o relaxamento, com união ou separação de filamentos grossos e finos, tá bom? Então, qual que é a ideia? Vamos lá. Falou no tecido esquelético, você precisa entender que ele é composto por tecido conjuntivo, os fascículos musculares que são compostos aqui por fibras musculares, né, ou miofibrilas, apresenta aqui vascularização e os nervos. Em especial aqui as fibras musculares, elas vão conter o sarcolemma, que nada mais é do que uma continuação aqui dos túbulos T, que são funcionalmente ligados ao retículo sarcoplasmático. Tem aqui a porção do sarcoplasma, e no sarcoplasma você tem aqui as miofibrilas, mitocôndrias, glânulos de glicogênio, e por sua vez as fibras musculares elas apresentam aqui múltiplos núcleos, beleza?
Um outro detalhe bacana a ser destacado é que quando você fala de sarcoplasma, as mitocôndrias elas vão ser aqui conhecidas justamente como... Ai, caramba, agora esqueci o nome. Caramba! Deixa eu lembrar. Elas apresentam um nome diferentão, que agora fugiu da minha cabeça. Mas é... Sarcossomas, perdão. Lembrei. Sarcossomas. Beleza? Então, essa esquematização aqui também extraída do Saventhal, ele traz aqui um overview do que é o músculo esquelético. E aí, mais especificamente sobre a miofibrila, é importante destacar que ela vai apresentar aqui um aparato de várias proteínas que podem ser basicamente associadas com processos de contração, como a actina e a miosina, tá? Tem-se aqui proteínas regulatórias, como por exemplo a tropomina e a tropomiosina, e nós temos aqui proteínas acessórias maiores, como a nibolina e a titina. E aí, o que acontece? Tanto a tropomina, quanto a actina, quanto a tropomiosina são denominadas como filamentos finos. E nós temos aqui também os filamentos grossos, como o caso aqui da miosina. E todas essas proteínas, sejam elas contráteis, regulatórias ou acessórias, elas se organizam aqui no sarcômero. Então, o que é pertinente destacar aqui para vocês? Que o sarcômero nada mais é do que a unidade básica da miofibrila, tá? Então, o que é a miofibrila? É uma repetição linear de vários sarcômeros. Cada sarcômero ele vai ser basicamente constituído por dois tipos de miofilamentos do citoesqueleto, tá? Filamentos de actina e filamentos de miosina. O que é pertinente destacar é que, quando a gente observa a diferença entre uma miofibrila e um miofilamento, então, o miofilamento são justamente essas proteínas, né, actina, miosina, que fazem parte do citoesqueleto, e isso conseguem aí se reorganizar. E aí, por sua vez, a organização desses dois tipos de miofilamentos cria um padrão de bandas, que é o que vocês estão vendo aqui nessa esquematização superior, tá? Ou também a gente pode falar um padrão de estriações, tá? Que são bastante característicos desses músculos estriados, seja ele esquelético ou cardíaco. Nós teremos aqui uma banda que a gente chama de banda A, que ela é mais escura. Nós temos a banda I, que ela é mais clara. O que é pertinente ainda destacar é que a banda A ela está no centro do sarcômero e a gente tem uma outra porção chamada como disco Z, que vai dividir a banda I em metades. Outro detalhe é que a banda A ela ainda pode ser subdividida aqui pela banda H, que vai conter aqui a creatina quinase, e por fim nós temos aqui a linha M, que corre aqui ao longo da linha média da banda H. Aí você vai falar, professor, sangue de Jesus tem poder. Tem que saber essas desgraças todas aí? Tem, infelizmente, porque são bastante pertinentes para que a gente consiga entender, por exemplo, como que se dá o estiramento ou a contração desses filamentos grossos e finos, tá? E nós veremos ainda que tem todo um aparato de várias proteínas aqui, ó, tem as titinas, que são proteínas regulatórias, nós temos aqui as miosinas, a tropomiosina, que são proteínas regulatórias, tem as proteínas que estão associadas com... a titina é uma proteína maior, né, acessória, a tropomiosina e a miosina são proteínas, por exemplo, que vão estar associadas com esse processo de regulação do processo, tá bom? Então vamos lá. Então, é pertinente trazer que o sarcômero é a unidade básica da miofibrila, que é constituída por essas porções. Banda A, banda I, sendo a banda A a parte mais escura, a banda I a parte mais clara, e aí você vai ter o que é de ser destacado aqui. Na banda I você tem somente os filamentos finos, na banda H, que é essa porção, tu tem filamentos grossos, na linha M você tem filamentos grossos unidos aqui por proteínas acessórias, e na borda externa aqui da banda A você tem os filamentos grossos
e finos que estarão sobrepostos entre si. Então, observem que essa esquematização do Silverthorne ele é bastante bacana porque você consegue entender mais ou menos como que se arquiteta essa organização de filamentos aí dentro do sarcômero. Bem, como eu falei para vocês, a titina e a nebulina são justamente duas proteínas que estão aqui associadas, né? É bastante pertinente saber essas questões, porque vocês verão que existe toda uma questão de organização. Como, por exemplo, a nebulina ela vai auxiliar esse processo de alinhamento aqui da actina, destacando que a nebulina é uma proteína não elástica, tá? E, por sua vez, a titina ela vai propiciar a elasticidade aqui e a estabilização da miosina. Então, essas proteínas acessórias elas são bastante importantes para que a miosina e a quitina consigam se sobrepor para fazer o processo de contração muscular. E aí, basicamente, a contração muscular esquelética está diretamente atrelada com a teoria do deslizamento. Durante a contração muscular, o que é pertinente destacar aqui para vocês? Que o comprimento desses miofilamentos de miosina e actina não se alteram. No entanto, o comprimento do sarcômero ele vai diminuir porque os miofilamentos de actina e miosina eles acabam se deslizando uns sobre os outros, tá? E esse processo ele é muito bem descrito pela redução da largura das bandas I e H, destacando que esse processo envolve o consumo de ATP para que haja esse processo. Um aspecto bastante pertinente de destacar é que o fosfato de creatina, que é produzido pelos sarcossomas, né, acaba ajudando aí um mecanismo de reserva para manter os níveis de ATP elevados e constantes durante esse processo. E, por sua vez, a creatina quinase ela vai catalisar uma reação reversível que produz tanto creatina e ATP a partir da hidrólise do fosfato de creatina. Aí você vai falar, nossa, mas tem que saber esses detalhes? Sim, porque a organização da contração muscular envolve toda essa arquitetação de eventos musculares para você propiciar um aporte de creatina, de ATP, para que haja o deslizamento da quitina e da miosina. E aí, a ideia central é que você tem aqui uma via motora associada ao sistema nervoso central, que libera um neurotransmissor, como por exemplo a acetilcolina, que se liga aqui a um receptor nicotínico, fazendo com que se deflagre todo esse processo na musculatura esquelética. E basicamente, essa estimulação nervosa ela está associada com um processo de acoplamento, excitação, contração, no qual você tem aqui a presença dos neurônios motores somáticos, a junção neuromuscular, que é basicamente uma situação na qual aqui você tem a fenda sináptica com a abertura dos canais de voltagem, a presença da placa motora e a terminação axonal e o sarconella. Então vamos lá. Como se dá o processo de contração muscular esquelética? Você tem a priori aqui eventos na junção neuromuscular que se iniciam-se com a conversão do sinal mediado pelo neurotransmissor acetilcolina de um neurônio motor somático e um sinal elétrico aqui na fibra muscular. Isso, por sua vez, vai gerar um acoplamento excitação-contração, que nada mais é do que um potencial de ação que é elevado, lançado com a sinalização do cálcio para ativar o ciclo de contração e relaxamento, que acarreta a saída aqui de cálcio do retículo sarcoplasmático, e aí você vai ter a contração, relaxamento que se associa-se tanto com o abalo muscular, quanto com a teoria do deslizamento dos filamentos. Então vamos lá. Como que se dá esse processo? O primeiro aspecto é que você tem, como eu falei lá, a liberação do potencial de ação em decorrência da junção neuromuscular entre a acetilcolina. De maneira qual, quando a acetilcolina se liga aqui na placa motora, o potencial de ação parte aqui pelo túbulo T, que vai alterar a conformação de um receptor em específico, que a gente chama de DHP, tá? Que é a dihidropiridina,
esse receptor DHP, ele faz com que haja aqui a abertura dos canais HER, né, hianodinas, que vão acarretar a liberação aqui de cálcio do retículo sarcoplasmático, e esse cálcio ele entra agora no sarcoplasma. Isso acarreta, pessoal, com que o cálcio se ligue à troponina, permitindo com que haja a ligação entre a miosina e a actina, de maneira a qual as cabeças de miosina, que são essas daqui que eu estou sinalizando, elas vão executar aqui esse movimento de força, de maneira a qual os filamentos de actina vão deslizar em direção ao centro do sarcômero. Então você tem esse processo de deslizamento. Percebam que é mecanismo molecular. E aí, vamos lá. Você tem aqui um aumento a priori dos níveis sarcoplasmáticos de cálcio. O cálcio se liga à troponina. Você forma uma estrutura que a gente chama de complexo troponina-cálcio, afastando a tropomiosina do sítio de ligação da miosina na actina. A miosina se liga à actina e aí completa o movimento de força. E aí você tem o movimento da actina, tá? Então, a ideia central é que você tem aqui um deslizamento entre essas duas proteínas aí, que é a miosina e a actina. De maneira a qual, um aspecto muito importante é que essas cabeças de miosina aqui, elas apresentam uma atividade ATPásica, que seria o seguinte: seriam justamente você hidrolisar o ATP, transformando-o em ADP, adenosina difosfato mais fosfato inorgânico. E aí nós também temos aqui o abalo muscular, tá? Que é justamente a situação na qual você tem aqui o ATP se ligando à miosina e a miosina se solta da actina. A miosina hidrolisa o ATP e a cabeça de miosina gira e se liga à actina. Você tem aqui o movimento de força, o filamento de actina se move em direção à linha M, a miosina libera o ADP, tá? Isso daqui chama de abalo muscular, ele também pode ser chamado de transdução quimiomecânica, e é justamente uma situação que é associada com a ATPase. E aí o que é importante vocês se atentarem acerca de musculatura esquelética versus energia? Que o relaxamento muscular esquelético ele está associado com o cessamento do estímulo nervoso, quando você cessa a liberação de acetilcolina, e por sua vez quando você tem a remoção do cálcio para a região do retículo sarcoplasmático, ou seja, você tira o cálcio da região citoplasmática e redireciona para o retículo, tá? E aí você tem aqui a situação da ATPase. Quando você pensa em fontes de energia muscular, você tem aqui a glicose, que é oriunda aqui da respiração aeróbica ou anaeróbica. A reserva energética primária é o glicogênio. E, por fim, você tem aqui a reserva secundária, que são justamente os lipídios e proteínas. A ideia central para que você tenha aqui uma reposição imediata de energia é a fosfocreatina, que vai fazer esse processo aqui de ADP mais fosfato de creatina, tá? Por que o ATP é necessário? Para que você tenha aqui a contração, que é oriunda da miosina ATPase, você tem o relaxamento, que é justamente o cálcio ATPase, e esse complexo sódio, potássio, ATPase, que vai fazer uma restituição aqui dos íons que vão atravessar a membrana celular durante esse potencial de ação aí nos compartimentos originais, beleza? É pertinente ainda destacar aqui a mioglobina, que ela tem em comum aqui com a hemoglobina a presença do grupamento M, tá? Detalhe é que a mioglobina ela acaba ampliando a velocidade de difusão, retendo aqui o oxigênio na musculatura esquelética. Além disso, é pertinente destacar ainda que o ferro acaba sendo responsável por esse processo de retenção, porque ele se liga aqui à molécula de gás oxigênio, tá? E a hemoglobina é um tetrâmero, ao passo que a mioglobina é justamente um monômero.
Por sua vez, é pertinente ainda trazer aqui a questão da fadiga muscular, que é uma situação na qual tu tem a redução da capacidade de gerar força decorrência do declínio da tensão muscular causada aqui pela estimulação repetitiva e prolongada de uma atividade, e aí você entra aqui na situação da fermentação lática, né, que vai acarretar aqui a formação de ácido lático, que vai causar justamente aqueles eventos de cãibra, né, e você ainda tem aqui o ciclo de Cori, que é justamente uma via para regeneração de glicose aí mediante a lactato-glicose. Tá? Então você vai lá no fígado e você consegue, mediante o ciclo de Cori, estimular o processo de gliconeogênese para liberar aí glicogênio para a circulação sanguínea e garantir um aporte de substrato para que aconteça a geração de ATP. E aí, é importante ainda destacar que nós temos aqui alguns tipos de fibras musculares, e elas estão condicionadas a fatores genéticos, a saber se são elas as fibras vermelhas, ou também denominadas como fibras L, que são do tipo 1, são basicamente fibras aeróbicas, apresentam uma contração lenta e sustentada, uma alta concentração de mioglobina, por isso que elas apresentam esse caráter vermelho, são resistentes à fadiga, e elas estão atreladas aqui com exercícios de longa duração. Ao passo que as fibras brancas elas são anaeróbicas, apresentam uma alta capacidade para contração rápida, geram movimentos rápidos e poderosos. E ainda sobre as fibras brancas, é importante destacar que elas podem ser do tipo 2B, que elas são dependentes exclusivas de glicólise anaeróbica, e elas são de fácil fadiga, e as intermediárias do tipo 2A, que são justamente aquelas que utilizam uma via oxidativa aeróbica, tá? Então utilizam aqui a glicose e a fosfocreatina. E elas são moderadamente resistentes à fadiga. De maneira qual é pertinente trazer aqui como considerações gerais que o músculo esquelético ele é formado por fibras longas com diversos núcleos. Então você tem aqui uma situação multinuclear, né? Uma musculatura esquelética ela é voluntária, representada por um neurônio eferente mielinizado, cujo neurotransmissor é a acetilcolina, a saber se o sarcômero é a unidade básica da contração muscular. A contração muscular ela é resultante aí das forças geradas pela integração de proteínas, que eu falei para vocês, que são aquelas acessórias, regulatórias e contráteis, que necessitam de energia sob a forma de ATP para realizar a transdução quimiomecânica. A despolarização do sarcomela e dos túbulos T promove a liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático para o sarcoplasma, que é o principal fator de contração. A contração ela vai acontecer aqui em decorrência de alterações conformacionais das miofibrilas, e, por sua vez, é pertinente ainda acrescentar que a energia é necessária para que haja aqui o movimento das cabeças de miosina para o desligamento da miosina com a actina, deslizamento, perdão, para que haja aqui o bombardeamento de cálcio para o retículo sarcoplasmático e a restauração aí dos níveis de sódio e potássio, tanto intra quanto extracelular. Então aqui é justamente um infográfico que mostra justamente todo esse processo de potencial de ação. Então você tem aqui eventos tanto elétricos quanto mecânicos no processo de contração muscular, beleza? E eu preciso ainda destacar aqui a somação dos potenciais de ação, que é a tetania, tá? Que é justamente uma situação na qual a força de contração ela aumenta com a somação de contrações musculares. Essa somação ela pode ser tanto temporal quanto espacial. A temporal, ela justamente está associada aqui com o aumento da frequência de força, então não há um tempo, por exemplo, do cálcio retornar ao retículo sarcoplasmático, e a espacial ela é associada aqui com o aumento do número de unidades motoras envolvidas. E aqui é justamente só uma esquematização aí da somação das contrações musculares. Beleza? Então é isso. Essa é a primeira parte. E aí na segunda parte eu destaco aqui a musculatura esquelética, musculatura estriada cardíaca e a musculatura lisa. Beleza?
Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até a próxima. Fui!